Meus amigos, minhas amigas, o que faz um treinador já no alto dos seus 65 anos, maturidade, experiência, falar que Corinthians é muito maior do que o Vasco da Gama? Um treinador que já passou pelo Vasco, hoje é treinador do Corinthians. É o tipo de declaração que, além de não fazer o menor sentido, fecha portas. Fecha portas. Tudo bem que hoje dificilmente um treinador gostaria de trabalhar no Vasco da Gama, tanto que o Vasco tem um treinador interino que teve que ser efetivado. Mas é o tipo de declaração que, só para ganhar engajamento, não faz o menor sentido e totalmente desnecessária. Ramon Dias concedeu entrevista ao abre aspas do GE, raríssimo até o Ramon Dias sair do anonimato, né, porque todo mundo conhece, mas sair do reservado. Quem gosta mais de aparecer é o Emiliano Dias, né? E o Ramon nunca foi um treinador de conceder entrevistas exclusivas, holofotes, sempre muito reservado mesmo. 46 anos de profissão, campeão de Libertadores pelo River, andou por 11 países, veio para o Botafogo numa aventura que não durou nem um mês, né? Chegou no Botafogo em 2020 para tentar um milagre, quando viu que não ia acontecer, teve a questão também da saúde, né? Mas passou pelo Vasco, num momento em que muita gente achou que o trabalho foi até melhor do que qualquer outro profissional poderia ter conseguido fazer, né? Livrou o Vasco de um rebaixamento que parecia certo e depois foi conduzindo a trajetória do Vasco da Gama até onde dava, né? Os 4-0 contra o Criciúma acabou encerrando a trajetória do Ramon Dias por São Januário. Agora, o Corinthians é um time que tem uma dívida gigantesca, é um time que não consegue pagar nem metade daquilo que tem como passivo, cria mais dívidas, é muito irresponsável fora de campo. Dentro de campo teve até desempenho esportivo até semelhante ao Vasco da Gama, né? Com a diferença que o Corinthians disputou um torneio internacional, o Vasco não. Mas a afirmação desnecessária de que o Corinthians é muito maior que o Vasco, ele repete, né, muito maior, primeiro que ela não é verdadeira, né? Com todo respeito aos torcedores do Corinthians que assistem aqui ao Dois Toques, a Casa do Futebol, ela não é verdadeira. Eu acho que não existe no futebol brasileiro essa coisa do A é muito maior do que B. Não tem isso. Nós temos no Brasil, quando as pessoas falam nessa coisa dos 12 clubes, é porque é verdade. Nós temos 12 clubes gigantes no Brasil e que em algum momento da história eles foram protagonistas, e muito protagonistas. Muito protagonistas. Agora, o fato de o Santos ter sido o maior time do mundo durante um bom tempo faz com que o Santos seja maior do que o Palmeiras? Isso não faz sentido. O São Paulo, que foi bicampeão do mundo nos anos 90, ele é maior do que o Corinthians, porque o Corinthians nos anos 90 só ganhou o Campeonato Nacional. Não existe esse tipo de comparação. Eu sei que o Ramon Dias ficou magoado com muita coisa que aconteceu nos bastidores do Vasco, e eu sei que, de certa forma, ele joga para a torcida do Corinthians, que é maior, muito maior também não é, que é maior do que a do Vasco da Gama, até porque eu não acredito nessas negócio de Ibope, Datafolha, não acredito em nada disso. Mas, primeiro que o Corinthians, factualmente, não é maior do que o Vasco. O Corinthians foi ganhar o primeiro título nacional dele em 1990. E nem vou dizer que, porque o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar título. Não é nem por isso, que eu acho que isso embeleza ainda mais a história corintiana, né? Tem a questão da democracia corintiana, tem os 23 anos sem ganhar nada, que fez com que os torcedores se transformassem realmente na fiel torcida do Corinthians. Agora, enquanto o Corinthians era uma equipe estadual, o Vasco da Gama era uma equipe mundial. O Vasco da Gama era uma equipe continental. O Vasco da Gama foi o primeiro clube sul-americano, campeão sul-americano do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama conquistou títulos em âmbito mundial, que à época eram muito mais valorizados do que esses torneios organizados pela FIFA. O Vasco da Gama foi campeão brasileiro nos anos 70
quando o Corinthians não ganhava absolutamente nada. O Vasco da Gama foi base de uma seleção numa Copa do Mundo, finalista de Copa do Mundo, e o Corinthians nunca conseguiu esse feito. O Vasco da Gama, ele teve uma década inteira como o maior time do Brasil, time conhecido como o Expresso da Vitória, e o Corinthians nunca teve esse feito. Então, assim, não há razão nenhuma para que o Ramon Dias me diga que o Corinthians é muito maior do que o Vasco. E nem o contrário, eu não posso chegar a falar que o Vasco é muito maior do que o Corinthians, porque falei dos anos 90, aqui em 1990, pós-1990, o Corinthians tem uma crescente. E depois vai conquistar Libertadores, vai conquistar Mundial em cima do Chelsea. Enfim, é o tipo de discussão, para mim, completamente vazia. Mas ele fez questão de dar. Na primeira vez que o Ramon Dias concede uma coletiva, ele fala que muita gente não ia gostar. Mas a questão não é gostar ou não gostar, né? A questão é você falar besteira gratuitamente. Um homem experiente, com muita vivência. Isso aí foi jogar besteira no ar gratuitamente. Ele, que tem uma ligação muito forte com o River Plate, é como se dissesse que o River é muito maior do que o Boca Juniors. E não é. E não é. São duas grandes equipes do futebol argentino, assim como o Vasco da Gama e Corinthians são duas equipes muito grandes no futebol brasileiro. Isso que eu nem estou trazendo aqui é a questão do Vasco ter sido um dos primeiros clubes, ao lado do Bangu, a aceitar negros jogando futebol. O Vasco da Gama tem uma proeminência nesse sentido. É o clube de Zona Norte do Rio de Janeiro, enquanto os outros três são clubes nascidos na Zona Sul. O Vasco é o clube do povo. O Corinthians leva esse título, mas o Vasco é o verdadeiro clube do povo. Então acho que faltou um pouquinho de conhecimento de história, conhecimento esportivo mesmo pro Ramon Dias. Poderia ter evitado falar essa besteira. Ele poderia ter falado que o Corinthians é gigante, muito grande, um dos maiores que eu comandei na minha vida. Aí todo mundo ia sair feliz e contente, né? Mas é o tipo de comparação que realmente mostra que, às vezes, o argentino, né, ele só vem aqui para trabalhar, que ele não vive o futebol brasileiro como o próprio brasileiro. Aliás, tem torcedor brasileiro que não sabe a história do Corinthians, não sabe a história do Vasco, não sabe a história do seu próprio time, né? Mas aqui no Dois Toques a gente, é claro, quando eu ouvi esse tipo de declaração, eu falei, não. A torcida do Vasco da Gama merece um conteúdo. E a própria torcida do Corinthians também, para não cair nessa vibe. Na verdade, o Corinthians hoje está na M. E aí alguma coisa, algum título, né? Alguma coisa tem que se apegar, né? Pronto. Ganhamos o título, somos muito maiores que o Vasco da Gama, sob as palavras de Ramon Dias. Quando, na verdade, o Corinthians tem que se concentrar no seu futuro. Tem que se concentrar no que vai acontecer em 2025. Isso, claro, não esquecendo que 2024 pode ser ainda um ano catastrófico. Uma tragédia. Então o Corinthians tem que esquecer isso que o Ramon Dias... Aliás, o Ramon Dias precisa parar de pensar que o Corinthians é maior que A, B e C... O Corinthians precisa, pelo menos, ficar entre os melhores 16 colocados do Campeonato Brasileiro para não ter que ficar se comparando ali com Vila Nova, com Paysandu, porque a Série B é cruel. A Série B é cruel e o Corinthians sabe disso, porque já disputou. Eu fico por aqui, meus amigos, e amanhã o Campeonato Brasileiro volta, graças a Deus, e vamos falar muito dessa rodada que tem tudo para ser sensacional. Um beijo para todos vocês, valeu!